Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Terça-feira, dia 15, amanhã, jogo contra o São Paulo, Brinco de Ouro da Princesa, salvo engano aí, andei pesquisando, não chega a 30 mil a quantidade de torcedores que cabem lá no estádio, né? Vasco vai estar lá representado pela sua torcida. Era jogo único, de torcida única, perdão, mas houve essa mudança, né? Então vamos aguardar agora um bom jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa, São Paulo e Vasco. O retrospecto desse jogo, desse clássico aí, né? E com um detalhe, o Vasco foi campeão em cima deles em 89. Vasco 1-0, gol do Sorato, campeão em cima do São Paulo. E no cômputo geral de todos os tempos, salvo engano aí, né? A gente pesquisa, mas às vezes a fonte está errada. Salvo engano, então, ao longo dos anos eles têm uma vitória a mais que a gente, apenas isso, né? O Vasco sempre fez belos jogos com o São Paulo, jogos duríssimos, né? E no último jogo aí o São Paulo levou uma goleada, foi 4-1 na cabeça dos caras. E concordo com quem falou, até quando eu soltei esse vídeo lá atrás, logo depois que o Vasco ganhou de 4-1, né? Gol do Leandrinho lá em São Januário, etc. Aquele belíssimo gol do Leandrinho, para quem não lembra. Eu soltei um vídeo, né? E disse que eles perderam bastante gols lá naquele dia, né? Eles poderiam ter azedado o caldo do Vasco, mas não fizeram. Futebol é bola dentro da rede. Então, Vasco 4-1 foi o último jogo nesse Campeonato Brasileiro agora, primeiro turno. Eles vão querer a revanche, vão vir para cima do Vasco com sentimento de revanche. Não vejo ninguém falar muito isso não, mas eu acho que sim. Todo time que é goleado por um outro, inclusive, né, tá na moda dizer que o Vasco é fraco, que o Vasco é isso, que o Vasco é aquilo, que o Vasco já foi grande, que não sei o que e tal, né? Então, mais um argumento aí para os caras que menosprezam o Vasco, né? Esses caras que não entendem de futebol e tal. A grandeza do Vasco, a camisa do Vasco, o que ela representa, né? Que o Vasco representa, sua torcida representa. Então, acho que eles vêm sim com sentimento de vingança, com certeza, né? Até porque, se bobear, vai ter flamenguista lá na torcida do São Paulo. Se o Vasco tem fechamento Palmeiras e São Paulo, o Flamengo tem o São Paulo como seu fechamento. Vasco, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Botafogo, Santos e Fluminense, Corinthians. Acho que deve ser isso. Eu tenho certeza, Vasco, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. O resto aí, Vasco, Botafogo e Santos e Fluminense e Corinthians, eu dei uma chutada aí, mas me interessa aqui é isso. Então, são fechamentos do Flamengo, né? Eles vêm aqui no Maracanã, andam com camisa do São Paulo no Rio de Janeiro, não pega nada, e vice-versa, né? Como a gente faz com o Palmeiras, a gente faz com o Galo, com o Bahia, com o Coxa, com Santa Cruz, com o Grêmio, né? Então, ultrapassado isso aí, essa questão extra-campo, o Paiva levou todos os jogadores possíveis aí, não deixou ninguém fora, à exceção dos contundidos aí, né? Até não dei uma olhada no Jair, não dei uma olhada nisso, mas acho que cedo ainda para entrar num jogo desse. Lá atrás, quando o Jair se machucou, não era unanimidade, nunca foi, né? Não esqueçam disso, torcedores do Vasco que ficam colocando aí, né? Que vem capas, Jair, o homem está voltando, não sei o que, não. Se tem alguém que está voltando, se o homem está voltando, é pro Paulinho. O Jair nunca fez uma sequência boa de jogos, o torcedor até achava que ele era um pouco moleirão, então, né? Para quem esqueceu isso aí, se tem alguém que vai voltar aí, é o cara, é o homem está voltando, é o Paulinho, né? Que eu até discordo de que ele é volante, ele é um meia que está jogando de volante, ele é um meia que joga de volante, né? E não um volante que tenta criar. Ele é um meia que joga de volante, ajudou bastante ano passado, né? Naquele tripé ali, né? Zé Gabriel de um lado, Praxedes e de outro lado Paulinho. Sempre falo isso, né? Do nada o Praxedes desandou, Zé Gabriel também, e o Paulinho sempre jogando bem,
box to box também faz essa função, né? Então, importante. Então, todos os jogadores possíveis foram, viajaram, o Paiva tem à disposição todo mundo, né? E vamos ver agora a escalação, vamos ver a escalação que o cara vai colocar, e o Paiva vai colocar para o Vasco, né? Acho que o Vasco tem que manter o que vem fazendo, linha média, transição, ofensiva e transição, e olho vivo na transição defensiva, né? Transição ofensiva, chegar com o maior número de jogadores na área do São Paulo, com linha média pelo menos. O Vasco não tem essa característica de jogar posicional. Linha alta, a última vez que eu vi foi contra o Palmeiras, né? Depois que teve aquele jogo que os caras ganharam a gente de 1-0, aquela infelicidade do Ryan, né? Então, linha média pelo menos, transição defensiva também, um apoio aí ao Michael e o Léo, são lentos, né? Hugo Moura e Cocão tem que parar de dar o bote lá na frente, já falei isso aqui várias vezes. Dando o bote lá na frente, o zagueiro tem que habitar o espaço do volante, né? E às vezes também os laterais saem dando um bote errado, não voltam, os zagueiros têm que sair na marcação de quem está pelas laterais. Então, sempre digo aqui, aquele gol que a gente levou do Galo de cabeça, em cima do Léo Pelé, né? Por quê? Volante fora da posição, adiantado, lateral direito também adiantado, bola nas costas do Paulo Henrique, cobertura do Maicon, saída fica num só, né? E é isso aí. Então o Vasco tem que tomar cuidado, tem que organizar esses dois volantes, ficarem mais posicionados, né? E eu estou vendo aí a questão do Vasco, o pessoal dizer que tem que jogar com Paê e Coutinho. Ontem eu estava vendo o Eric Johnson, cara, pelo amor de Deus, no canal do Edmundo, dizendo que tem que colocar o Paê e o Coutinho, porque os outros times vão ficar preocupadíssimos em marcar o Paê e o Coutinho, e blá blá blá. Paê e Coutinho não jogam juntos se não tiverem 3 volantes, para dar essa intensidade, né? Esse sanfona, vai e volta. Só 2 no meio de campo, com uma marcação, Paê e Coutinho na frente, Emerson Rodrigues e Verratti, não vai dar certo, né? O Rafael Paiva já falou sobre isso. Então quem entende um mínimo de futebol sabe que não dá para jogar atualmente com 4 caras que não marcam muito. Ah, mas o Emerson volta também e tal. Quem marcava bastante era o David, né? Paê, Coutinho, Verratti não marcam muito. O Emerson é o que marca melhorzinho, também longe de ser um jogador que vai dar intensidade no meio de campo do Vasco. Então acho uma besteira, uma temeridade pensar em colocar esses dois juntos aí, por enquanto, né? Estão sem intensidade, os dois inclusive, né? Talvez ano que vem aí, uma pré-temporada, aquele trabalho árduo, e não sei se o Paê vai ter culhões para jogar. A gente já vê ele aí meio desmotivado. Coutinho não, acho que o Coutinho tá bastante motivado, né? Para as partidas desse ano e ano que vem, né? Bom, então vamos aguardar aí. O Vasco está em 10º colocado, 37 pontos, né? 10 vitórias, faltam 11 jogos. Pela tabela faltariam 10, mas falta um jogo do primeiro turno contra o Cuiabá, né? Jogo atrasado. Risco de queda 0, impossibilidade do Vasco não fazer 8 pontos em 11 jogos, impossível isso, sendo que tem um jogo atrasado contra o Cuiabá, né? É impossível. Então pensar positivo aí contra o São Paulo, fazer um tipo de pré-treinamento, um pré-jogo aí contra o Galo, um treinamento, né? Treina hoje contra o São Paulo e joga aí contra o Galo no sábado as suas fichas, né? Para continuidade na Copa do Brasil, 30 milhões no bolso, é importantíssimo para o Vasco, e eu sigo aqui com fé, né? Porque enquanto essa torcida maravilhosa tiver aí pagando fortuna por ingressos, inclusive sendo massacrada, sendo tungada, né? Os caras não desistindo, o Vasco sempre será indelével. Se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para receber notificações quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.